Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ralifer Colares, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável do Setor de Palotina e eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o potencial das espécies nativas do Brasil. Então, a aquicultura ela é uma atividade que possui um desenvolvimento crescente nos últimos anos. É uma fonte alternativa e bem lucrativa para atender também a necessidade da população mundial, o que acaba gerando aí empregos de forma tanto direta quanto indireta. E dentre essas atividades da aquicultura, a piscicultura ela tem o objetivo, além da geração de renda, também oferecer um alimento de qualidade, onde o peixe ele é um alimento com uma fácil digestão, é um alimento rico em proteínas, de baixo valor calórico também. Ele ainda apresenta uma excelente fonte alternativa também de vitaminas e minerais. Então esse pescado ele é potencialmente a proteína de origem animal mais produzida do planeta. Então, segundo a Associação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e a FAO, a produção chegou aí a 172 milhões de toneladas, que foi bem acima da suinocultura no ano de 2017, que teve aí cerca de 120 milhões de toneladas produzidas aí. Segundo essas estimativas da instituição, eles afirmaram que entre 2020 e 2021, a produção em cativeiro ela vai superar a produção, no caso de peixes de pescado, né, de captura. Então, esse crescimento, né, ele chegou em 2017, tornando-se aí cerca de 8%, que ele alcançou uma marca em 2017 de 691.700 toneladas de peixes produzidos, né, onde essa curva ela teve uma pequena queda em 2016, quando ele produziu somente aí 640.410 toneladas, que apresenta apenas o crescimento apenas de 1%, né, do volume produzido de 2015. E esse déficit ele pode ser explicado pela crise, né, que o Brasil sofria na época, e também a seca da região Nordeste também pode ser considerada um agravante para a produção. Então, dos fatores positivos para a nossa piscicultura nacional, o Brasil ele apresenta características naturais que ele vai favorecer o desenvolvimento da aquicultura, e nós temos uma grande extensão de potencial hídrico, cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de mar, né, e 2 milhões de hectares de reservatórios de água doce, o que torna o Brasil, toda a região do Brasil, uma região com grande potencial para a produção dos organismos aquáticos. Então o Brasil produziu aí no ano de 2018, segundo o Peixe BR, 722.560 toneladas de peixes, e ele teve um aumento aí de 4,5%, referente àqueles 691.700 toneladas do ano anterior. Então nesse ano de 2018, a piscicultura de espécies nativas ela foi de 287.910 toneladas, o que apresentou uma pequena queda de cerca de 4,7%, que foi referente ao ano anterior, que produziu aí um pouquinho a mais, produziu cerca aí de 302.235 toneladas. Então, a produção de peixes nativos ela é liderada por Rondônia, né, com 72.800 toneladas, seguida por Mato Grosso, com 52 mil toneladas. Os 5 maiores estados produtores, eles representam cerca de 69,4% da oferta total, e o tambaqui ele é considerado a espécie nativa mais produzida. Os maiores estados produtores a gente tem em primeiro lugar Rondônia, segundo lugar Mato Grosso, terceiro lugar Maranhão, quarto lugar Pará, quinto lugar Roraima. Quanto às espécies mais produzidas, nós temos aí em primeiro lugar o tambaqui, a pirapitinga em segundo lugar e o pacu e seus híbridos, né, tambatinga aí em terceiro lugar, principalmente aí o tambatinga em terceiro lugar. Então eu vou estar falando um pouco sobre o tambaqui. O tambaqui, também conhecido
pelo nome científico Colossum macropon, ele é um peixe tropical, que ele é nativo de águas claras, né, do rio Amazonas e Orinoco. Ele pertence aí à família Serrasalmidae. Ele é o segundo maior peixe de escamas de água doce da América do Sul. E ele é amplamente difundido em diversas regiões do país, né, do continente sul-americano. É um animal que ele tem uma preferência por águas claras, né, do rio Amazonas e Orinoco, mas também ele pode ser encontrado aí migrando para águas mais escuras para se alimentar. Então ele possui hábitos onívoros. Então ele desenvolveu dentes molariformes, né, que tem a capacidade de quebrar aquelas sementes duras. E ele também é um animal que ele consegue, também considerado um disseminador, né, das sementes. Então, ele tem a capacidade também, os adultos se alimentam quase que exclusivamente de frutas e sementes, né? E ele também tem a capacidade de filtrar também o fitoplâncton. Esses animais, eles também apresentam facilmente, eles têm uma boa conversão de alimento, eles têm uma aceitabilidade muito alta dos alimentos que são fornecidos para eles em cativeiro. Eles têm uma boa reprodução, né, porque eles apresentam aquele cuidado parental. Quanto às vantagens de utilizar o tambaqui, ele possui uma alta popularidade que pode ser devido ao fato das suas características favoráveis, como no caso a facilidade da produção dos alevinos e o rápido crescimento dele em cativeiro. É um animal bastante rústico, que ele tem uma tolerância para você conseguir fazer o manuseio dele. Ele tem uma resistência elevada a temperaturas também e a queda do nível de oxigênio dissolvido da água. Um animal que tolera também, tem uma boa tolerância às enfermidades, né? Ele tem uma boa resistência. É um animal de fácil comercialização devido ao alto valor da sua carne. Quanto às desvantagens, quando nós pensamos numa produção em alta intensidade, né, em tipos de produção intensiva, ela custa um alto investimento, né? O custo de implementação ele torna-se muito elevado. Os custos de aeração, raçoamento também e energia também são custos elevados e ele também é suscetível a parasitoses. Quanto ao pirapitinga, também chamado nome científico Piaractus brachypomum, ele é a única espécie, né, do gênero Piaractus que é encontrado na bacia amazônica. Ele é considerado aí o terceiro maior peixe de escamas da Amazônia. Ele vai perder aí somente para o pirarucu, que é o arapaima gigas, e para o tambaqui. Essa espécie ela vai se alimentar assim como o tambaqui de frutos, né? Ele possui aqueles dentes molariformes, no qual ele vai fazer aquela apreensão das sementes, que torna ele também um disseminador de sementes. Ele possui um crescimento bem rápido, né? Um animal bem rústico. Ele é bem resistente também a temperaturas elevadas e ao manuseio. E ele também é um animal bem resistente às enfermidades, também ao oxigênio, à diminuição de oxigênio dissolvido da água. Eles têm uma boa vantagem, né, como uma boa adaptação que eles têm ao tipo de ração industrial, então eles aceitam facilmente, uma boa taxa de crescimento também, tem uma boa uniformidade de todo o lote, desde que você saiba como comprar um lote mais uniforme também do produtor, né? Quando você adquire indivíduos com uma melhor qualidade genética também, isso é muito importante, além de também ter uma boa aceitação no mercado. O arapaima gigas, né, o pirarucu da Amazônia, ele é um animal que teve os seus primeiros registros históricos datando do século XVIII. Nessa época, essa espécie já era bem conhecida pelo seu grande porte, né, e uma grande importância dentre os peixes que eram comercializados na região dos portos naquela época. Então, a partir da década de 1960, aí teve uma intensificação da pesca do pirarucu, o que essa pesca desordenada, ela acabou reduzindo as populações naturais e também diminuiu o volume médio dos animais também dos pirarucus. Então, por isso, em alguns locais, como por exemplo no Rio Solimões, a pesca do pirarucu ela começou a mostrar alguns sinais de sobreexploração.
e aonde que ocorreu aí algumas estabelecimento de algumas regulamentações governamentais e algumas ações, né, como uma forma, como uma estratégia, no caso, para que tentasse conservar a espécie, né? E dentre elas nós temos a inclusão da espécie na lista de convenção daquele comércio internacional de espécies de fauna e flora que estão em perigo de extinção, também a inclusão na lista da União Internacional da Conservação da Natureza, da IUCN, né, que eles estabeleceram um tamanho médio de captura de 150 centímetros, e também o período de defeso aí desse animal para reprodução, que vai de 1º de dezembro até 31 de maio. Então, no final da década de 1990, as comunidades ribeirinhas da Amazônia elas começaram a tentar produzir sustentavelmente esse animal, que aí ressalto a importância do desenvolvimento sustentável, porque a alta demanda populacional ela sofre um impacto nas comunidades nativas, né, que acaba tendo uma sobreexploração das pescas desses indivíduos, né, desses organismos, que acaba tendo um desequilíbrio ecológico. Aí ressalto a importância do desenvolvimento sustentável. Algumas tribos, como os Mamirauás, eles fizeram um projeto onde eles fizeram a produção, ficaram 3 anos ou 4 anos, se eu não me engano, sem fazer a despesca do pirarucu, para conseguir fazer uma coleta, né, uma despesca desses animais de forma sustentável. Então, quanto às características da espécie, ele é da espécie da ordem do Osteoglossiformes, né, que são animais que têm uma língua óssea, né, e essa língua ela tem a função de segurar e esmagar as presas, né. O pirarucu ele é um dos maiores peixes de escama de água doce do mundo. Ele é um animal carnívoro, né, ele se nutre de peixes. Os adultos, em alguma época, assim, quando está na época predominantemente seca, esses animais eles podem acabar até caçando aves e alguns mamíferos terrestres, pequenos mamíferos. Esse animal ele tem para prender a presa, ele faz uma sucção chamada sucção explosiva. Essa sucção ela acaba sendo tão forte que ela produz estrondos que podem ser ouvidos em uma longa distância até fora d'água. Esses animais eles têm uma respiração pulmonar, cerca de 80% da respiração do pirarucu, arapaima-gigas, é pulmonar, que é um grande animal, né? E ele também ele também é um animal que ele tem a capacidade de filtrar também alguns compostos fitoplânctônicos. É um animal habitante aí das regiões da Amazônia, Equador e Peru. Quanto às vantagens e desvantagens da sua produção, é que ele tem ele tem uma carne de excelente qualidade, que é desprovida de espinhos. Ele tem uma boa uma aceitação pela população, também na parte de gourmetização, está sendo bem explorada a carne do pirarucu, agregando valor também ao produto. É um animal bem rústico para o manejo, por ele ter essa respiração aérea, essa respiração pulmonar, ele acaba tendo uma facilidade no manuseio e transporte também. A adaptação desses animais também, essa respiração aérea, como eu falei, cerca de 85% é respiração aérea. Esse animal ele tem um crescimento muito bom. Dos animais de sistema de produção em cativeiro, ele é o que mais ganha peso. Alguns produtores relatam e alguns estudos também relatam um crescimento aí de quase 1 quilo, né? Ele pode chegar até 12 quilos no primeiro ano de criação, praticamente aí 1 quilo por mês. Mas não é o lote que vai ser de 12 quilos, né? Vai variar bastante, dependendo do tipo de produção, o tipo de sistema que você vai ter no seu local. Quanto às desvantagens, ele é um animal que não tolera frio, né? Como ele é um animal que o seu habitat natural é a floresta amazônica, clima tropical, então é um animal que não tolera muito bem o frio, então tendo a necessidade aí de estufas e a necessidade de utilização de estufas, né, para a criação desse animal, para que você consiga manter a temperatura adequada para evitar futuramente mortes, né, percas. As rações carnívoras elas são bem caras, né? Normalmente a ração para carnívoro ela tem um valor maior e é um animal também bem susceptível a verminoses.
Normalmente os carnívoros eles também têm uma alta suscetibilidade a verminoses. A reprodução também é bem difícil e a principal dificuldade que é encontrada no manejo do pirarucu é na parte da reprodução, porque além do animal ter uma desova parcial, ele também forma casais durante esse período. Você só consegue diferenciar, você só vai conseguir diferenciar macho e fêmea no período reprodutivo, pela visualização. O macho ele adquire uma coloração mais avermelhada, que se estende até a região do rosto dele. A fêmea já não é tanto, a fêmea ela tem uma coloração cranial mais esbranquiçada, né? Aquela coloração vermelha ela não vai, ela não chega até a região cranial. Quanto aos sistemas de produção do pirarucu, nós temos 3 sistemas importantes, que são os tanques de manutenção dos reprodutores. Os reprodutores eles podem ser criados tanto separação de pares, né, dos casais, ou eles podem ter tanques em grupo, né, que tem uma melhor facilidade também na formação de casal. Porque quando você coloca um macho e uma fêmea, não necessariamente significa que eles irão formar um casal. Também o laboratório de treinamento alimentar dos alevinos e viveiros de recria e também viveiros de engorda. Quanto ao manejo dos reprodutores, né, são em tanques escavados no mínimo aí de 1.500 metros cúbicos de lâmina d'água, uma profundidade que vai variar aí de 1 metro a 1,5 metro. Como ele é um animal que ele possui a formação de casal para se reproduzir, né? No período da chuva, que é mais ou menos ali que vai ocorrer a formação dos casais, cada casal ele vai ser agrupado em um tanque separado para que você evite algumas futuras brigas, né, por território e predação dos alevinos dos casais, de outros casais. Então ocorre também a formação desses ninhos no fundo do tanque, que é onde a fêmea realiza a desova. Quanto às rações, né, nós temos a ração comercial, 0,5% por quilo de reprodutor ao dia, cerca de 40 a 45% de proteína. A ração mista, também é bem utilizada pelos produtores, que é uma parte de carne, né, de carne para cada 3 partes de ração. E também por peixes forrageiros, mas ele não é muito recomendado porque ele carrega uma alta carga parasitária e esses peixes forrageiros eles podem acabar competindo com a alimentação dos alevinos e também podem acabar até predando os alevinos, causando estresse também para os casais. Quanto a esses reprodutores, manejo dos reprodutores, em grupo você pode colocar aí 8 reprodutores num tanque de 5.000 metros quadrados. É uma coisa boa porque você consegue uma melhor dependência na determinação do sexo e da escolha natural desses casais, tem uma escolha mais natural. A desvantagem é que você vai ter uma mão de obra para poder fazer o manejo desses animais depois que eles formarem casais e depois diminui também um pouco a eficiência do seu plantel. No período da desova, né, quando o local ele é definido, o macho ele vai cavar o ninho para que a fêmea deposite o ovo. O macho ele vai cavar o chão com a boca, né, ele vai construir um ninho circular aí de 20 centímetros de profundidade aí por 40 de diâmetro, onde a fêmea vai depositar os ovos. A fêmea vai ficar ali na região, ela tende até a ficar com um tempo um pouco maior chocando os ovos, né? Ela sobe normalmente é de 30 minutos, mas quando a fêmea está em período reprodutivo chocando, ela pode chegar até 40 minutos sem subir à superfície para respirar. O macho ele faz a parte da proteção periférica da fêmea, então ele faz toda uma proteção do perímetro, e é recomendado que quando você realize a despesca, você retire primeiramente o macho, porque o macho ele tem essa reputação de proteção tanto da fêmea quanto da prole. Na incubação dos ovos, como eu havia falado, a fêmea fica em cima do ninho, né? Uma duração aí de 4 a 5 dias. Ela pode ficar até 45 minutos, né? Eu tinha falado 45 minutos sem subir à superfície para respirar. O macho, quando a fêmea sobe para respirar, ele substitui ela chocando os ovos, e assim que ela volta de respirar, ele assume aquele papel
de controlar aquele perímetro, né? Como nós podemos ver aí, uma foto aqui dessa nuvem, essa nuvem de alevinos, né? Esse agregado de alevinos, e do lado deles cuidando o macho. O macho vai fazer o treinamento dos alevinos para respiração aérea. Então, essas larvas vão se desenvolver no período de 4 dias, né? O macho adquire uma coloração mais escura durante o período do treinamento dos alevinos, o período que ele passa a ensinar os alevinos, ele muda a coloração dele. Nesse período de desova, né, da desova e a saída do ninho, tem uma duração aí de cerca de 9 dias. No primeiro dia eles não têm a capacidade de respirar, elas permanecem submersas, mas depois elas acabam subindo à superfície para respirar, e esse treinamento que é fornecido pelo pai. Logo após eles são direcionados aos laboratórios para treinamento alimentar dos alevinos, né, que são compostos aí por um galpão com proteção de tela, com uma caixa d'água aí de 500 a 100 litros de água, e também os viveiros de recria, que também tem 200 metros quadrados a 100 metros quadrados de profundidade, de profundidade de cerca aí de 1 metro até 1 metro, 1,2. Então aqui, nessa imagem da caixa d'água, nós podemos ver a parte do treinamento alimentar. Tinha um vídeo muito interessante, mas eu resolvi não colocar, para não ficar tão longo assim esse seminário. Porém, essa água ela tende a ter ser unidirecional, né, ter apenas uma direção, no qual esses alevinos eles irão nadar em círculos, e conforme eles vão nadar em círculos, você vai administrando essa ração, essas pequenas quantidades de ração, na boca deles para fazer esse treinamento alimentar deles. Então, quando os alevinos eles são vendidos, eles já vêm treinados para se alimentar com ração. Então, nos tanques de engorda, né, cerca de 12 meses entre a recria e o abate, são animais, no caso é mais relacionado à fonte de água disponível que você vai ter no seu local, que é uma das condições necessárias, a presença também de energia elétrica, quando você está pensando num sistema de alta intensidade, também demanda uma alta quantidade de energia elétrica. Quanto às características climáticas, você tem que ficar atento, porque se você está numa região que costuma ser mais frio, a produção tende a ser mais dificultosa, porque esse animal tem pouca tolerância a baixas temperaturas. O tamanho da área é muito importante também, porque pode provocar estresse nos animais, né? A recomendação aí é de 1.500 metros quadrados de lâmina d'água até 5.000 metros quadrados de lâmina d'água. Então, em quais sistemas eu posso realizá-los? Esses sistemas podem ser realizados em tanques-rede ou viveiro escavado. Os viveiros escavados eles acabam tendo um custo de implementação até mais alto do que os tanques-rede. Então, os tanques-rede da instalação dos rios, pode ser feito na instalação de numa barragem, ali no caso, em rios, açudes e lagoas, né, de 18 até cerca de 32 metros quadrados. Então essas redes elas vão permitir com que ocorra a livre circulação tanto de água, né, para receber uma água nova, e também de presas, né, que o pirarucu pode acabar se alimentando indiretamente, né. O formato retangular ele vai permitir um melhor fluxo da água também, uma melhor uma melhor qualidade dessa água que está vindo. O problema disso é que nós não temos como controlar muito bem a qualidade de água quando está em tanques-rede. Já no caso dos viveiros escavados, a escavação é feita diretamente na terra, os tamanhos eles vão variar de 500 metros quadrados até 10.000 metros quadrados, numa profundidade de 1,2 a 1,5 metros padrãozinho. Com um declive suave, cerca aí de 2 a 3% de declive. Então, a cada 5.000 metros quadrados de lâmina d'água, você vai produzir até 7 toneladas de pirarucu por hectare ao ano. Então, se você conversar aí com um produtor, um produtor de bovinos, você vai ver que o pirarucu ele produz uma quantidade muito maior de carne, né, uma quantidade muito maior de produto, quando comparado a alguns outros cultivos, né? E quando nós falamos do animal que ele tem uma capacidade de ganhar até cerca de 1 quilo por mês, nós podemos
administrar esses animais, né, introduzir essa espécie a cultivos mais intensivos que acabam tornando-se um pouco mais favoráveis. Então, na despesca do pirarucu, o planejamento é de grande importância para que você consiga realizar a despesca sem que ocorra possíveis acidentes, pois nós estamos falando de animais extremamente grandes, de reprodutores que facilmente pode passar aí os 80 quilos. E no momento da despesca é um momento muito importante porque o pirarucu ele tende a saltar, e esses saltos eles podem acabar tendo contato com a pessoa que está fazendo a despesca e vai fazer com que ocorra aí futuros acidentes que não são muito legais. Exemplo, uma rabada de um pirarucu pode facilmente provocar um traumatismo craniano no pessoal que estaria fazendo a despesca, se estiver fazendo despesca dentro d'água, o que não é recomendado. O recomendado é que fique duas pessoas paralelas ao tanque, o mais fora d'água possível para realizar a despesca, e também é recomendado que você retire primeiramente o macho. Então, não capturar os animais em temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Então, garantir também é fundamental que você tenha todos os equipamentos necessários e uma equipe especializada, né? Uma equipe de confiança para que você consiga realizar um trabalho eficaz. Então, na realização do abate, a insensibilização ela é feita através de concussão por pistola de ar pneumático. Após esse abate, os animais são colocados diretamente no gelo. Depois dessa insensibilização, é realizada a sangria, né, dos grandes vasos. Então a questão de sanidade ela é muito importante porque ela tem uma relação muito íntima com a mortalidade dos alevinos, que pode ser devido a estresse do confinamento, algumas alterações na qualidade da água também, a temperatura também é muito importante, a adaptação da ingestão da ração, que tende a ser realizado um treinamento para que esses animais consigam se adaptar melhor à ração fornecida. Rações de qualidade também são extremamente mais caras. Os manejos mais intensos também, como limpeza da caixa, do laboratório, também da troca d'água, pode favorecer um maior estresse e também uma maior mortalidade, principalmente na fase dos alevinos. O aproveitamento comercial, né, nós temos a carne do pirarucu que é uma carne extremamente valorizada no mercado, e também com o processo de gourmetização, né, ficando mais famosa a carne do pirarucu no Brasil. Os exemplares aí de mais ou menos 16 kg de peixe vivo, ele tem um rendimento de filé que chega próximo aí aos 50%. Quanto à pele também, a sua pele possui um alto valor econômico, ele é muito valorizado também na fabricação de acessórios. Ele também ganhou o prêmio de pele, né, do Premier Vision Paris de 2017, do qual avalia as melhores peles. E cada foto aí, mais ou menos, que eu coloquei, elas são para exemplificar o alto valor. Eu só não coloquei valores para não divulgar marcas nem nada do tipo, mas são aí valores entre R$ 2.500 até R$ 5.500. Então tem um valor muito agregado ao aproveitamento, né, do pirarucu. Então, pessoal, essas referências que eu utilizei, meu muito obrigado. Aqui eu deixei o meu nome, meu contato, e para quem quiser enviar alguma sugestão, grato pela atenção.